crianças vão saírem agora também para ter a mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Na exposição do Novo Testamento, que nós temos escrito em forma de revista, nós estamos praticamente encerrando o Novo Testamento. Faltam 2 livros, o livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Apocalipse. Apocalipse eu vou pedir ao pastor Hernando para escrever. É muito complicado. Mas eu quero expor para vocês hoje, introdução, capítulo 1 de Atos. Gostaria que você acompanhasse no texto, fazer a exposição textual. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico amado. Provavelmente esse livro foi escrito no ano 67, 68 da era cristã. Lucas, a partir da sua segunda viagem missionária, de Paulo, ele passou a fazer parte da equipe de Paulo, junto com Silas. E quando Paulo escreve a sua última carta, segunda carta de Timóteo, Paulo faz uma declaração no final da carta dizendo: só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Provavelmente Lucas foi testemunha da morte de Paulo e provavelmente foi morto também naquele contexto. Mas Lucas, ele escreve o primeiro livro, diz aí: escrevi o primeiro livro ao Teófilo. E esse primeiro livro que ele escreveu foi o Evangelho de Lucas. E agora ele vai escrever esse segundo livro. E ele diz: relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o que Lucas está propondo aqui, para essa figura chamada Teófilo, que ninguém sabe quem é, só Deus sabe. Ele está dizendo: eu escrevi o Evangelho e revelei aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E eu vou escrever o livro de Atos para você, para narrar para você o que Cristo continua fazendo e ensinando através dos apóstolos e através da sua igreja. E é tão interessante que ele vai colocar no versículo 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado o quê? Às alturas. 3 coisas importantes aqui. Primeiro, ele está falando dos 40 dias em que Jesus Cristo ficou na terra, entre a sua ressurreição e a sua ascensão. Durante esses 40 dias, diz o texto sagrado, que ele deu mandamentos aos apóstolos, ordem aos apóstolos. E essas ordens foram dadas por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está presente em Jesus em plenitude. Tudo que Jesus Cristo fez foi no poder do Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo vai continuar usando Lucas para nos dar o registro maravilhoso desse livro. Veja que há outro detalhe aqui no texto. Ele fala aos apóstolos que ele o quê? Escolheram. Ele não está falando dos discípulos, ele está falando dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E agora 11, porque Lucas se matou. E é tão interessante que esses apóstolos, quem foi que escolheu? Foi Jesus. Está aí no texto. Ele mesmo escolhera. Versículo 3. Lê comigo aí, o que é que diz? A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, o quê? Aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, durante 40 dias, houve várias aparições de Cristo. Cristo não apareceu ao mundo.
Cristo apareceu somente à sua igreja. O testemunho da ressurreição não foi dado para os incrédulos. O testemunho da ressurreição foi dado para a igreja. Para a igreja. E durante esse período, Jesus não falou de presbiterianismo, de igreja batista, não falou de Assembleia de Deus. E ele falou sobre o reino de Deus. Esse foi o assunto. Depois dessa introdução, a partir do versículo 4 em diante, nós vamos ter um verbo-chave para a gente entender o texto. E o verbo-chave aqui é o verbo reunir-se. Reunir-se. E diz o texto sagrado que vai aparecer aí, nesse capítulo 1, 3 reuniões importantíssimas. A primeira delas aconteceu no Monte das Oliveiras. Jesus e os seus discípulos, a ascensão de Jesus. Depois, se você observar aí, nos versos 12 em diante, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que disse daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde o que se reuniu. Aparece o verbo reunir de novo. E agora, a primeira reunião que a igreja faz, que os discípulos fazem, após a ascensão de Cristo, é uma reunião de oração. Oração. Uma reunião no monte, uma reunião no cenáculo, e provavelmente, verso 15, temos a terceira reunião. Primeira, uma reunião de despedida. Segunda, uma reunião de oração. Terceira reunião, uma reunião de trabalho. Uma assembleia para escolher o quê? O substituto de Judas. Veja no texto, versículo 15, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de o quê? 120 o quê? Pessoas. E aí, nós vamos entrar depois em alguns detalhes do texto. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer ao texto, ao livro, ao Espírito Santo, é qual foi o propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos? Há muitas opiniões acerca disso. Alguns comentaristas dizem que o propósito de Lucas foi narrar o crescimento da igreja nesse período de 30 anos. Os 30 primeiros anos da igreja. Como a igreja cresceu, como a igreja se desenvolveu. Particularmente, eu entendo que o livro de Atos foi escrito, e eu concordo com o doutor Simon Sistemak, ele disse que Lucas não era historiador. Lucas era o quê? Médico. Mas só que ele era um médico missionário, como a doutora Célia aqui, como outros médicos nós temos. E o médico missionário, ele vai para a missão, não para contar a história, mas para testemunhar os fatos do agir de Deus na vida da igreja. Então, eu entendo que o livro de Atos não é apenas um livro de história, gênero literário, mas é quase como se fosse assim, as confissões dos missionários, o diário dos missionários, como o diário de David Brenner, como o diário de Simonton, diário de pessoas que viveram a realidade da obra, o quê? Missionária. Eu queria que você abrisse aí comigo o versículo 15, capítulo 1, 15. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 o quê? Pessoas. Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Do versículo 41. O que é que diz lá? 2:41. O que é que diz? Então, os que aceitaram foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, 120. E agora ele fala, batizado provavelmente por aspersão, viu, gente? Os batistas não ficam zangados, não, porque não tinha tanque para batizar essa turma, nem rio lá. Foi tudo por aspersão. Foram batizados 3.000. Vai adiante um pouquinho, no capítulo 5.
Você vai descobrir que ele vai colocando, fazendo a narrativa do texto, mostrando como a igreja, ela estava crescendo. Certo? E aí, no capítulo 5, ele vai colocar, no versículo 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados o quê? Ao Senhor. Agregados ao Senhor. Depois, ele vai mais adiante. Você vai para o capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja começa a crescer e se multiplicar. E Lucas está, na sua narrativa textual, mostrando como essa igreja crescia. Se você for lá para o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, veja lá, Atos capítulo 9, o historiador ou missionário Lucas vai narrando como, você sabe, no diário do missionário, os primeiros frutos, aqueles que vão se convertendo. No capítulo 9, versículo 31, o que é que diz aí? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja tinha paz, sabe por quê? Porque no início do capítulo 9, Paulo se converteu. E o grande caçador de crente agora virou perseguido. Então a igreja estava vivendo um momento de paz, e a igreja estava crescendo. E Lucas vai colocar aí crescendo o quê, em número. E aí, meus amados irmãos, eu queria destacar que o grande propósito de Lucas, ao escrever o seu livro, é passar para mim e para você que é natural da igreja crescer. É natural da igreja crescer. A igreja, ela naturalmente cresce. Se nós fizermos a nossa parte, ela cresce. Se nós trabalharmos. E o livro de Atos vai dar para a gente vários princípios sobre o crescimento de igreja, que eu não vou falar aqui agora. Mas eu quero pegar Atos primeiro, e eu quero fazer uma síntese dessas 3 reuniões, e fazer algumas aplicações práticas aqui, no máximo em 20 minutos. Vamos ver se vai dar. Primeira reunião. Versículo 4 em diante, diz que Jesus, comendo com eles, Jesus estava ressuscitado, aqui, com seu corpo espiritual. E Jesus não somente foi visto pelos seus discípulos, não somente falou com seus discípulos, mas também ele o quê? Comeu com seus discípulos. Vocês se lembram que os discípulos tocaram em Jesus, no seu corpo ressurreto. E Jesus então, veja no versículo 4, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Presta atenção, irmãos, aqui há um princípio espiritual. Jesus vai dizer para os seus discípulos, e está dizendo para a igreja, que nós não podemos fazer a obra dele sem o poder do Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo vir, Jesus precisava o quê? Ir. E aí Lucas vai fazer essa conexão. Nenhum evangelista, nem Mateus, nem Marcos, nem João, faz esse link, essa conexão entre a ressurreição e a ascensão. Porque a ascensão é muito importante, é um fato histórico, relevante, teológico, do ponto de vista da mentalidade bíblica. Veja no texto, versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus, depois de comerem ali no Monte da Oliveira, pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva o quê? Autoridade. Veja que os discípulos perguntam uma coisa. Eles estão preocupados com a restauração do reino, com a implantação do reino. Jesus não entra no mérito desse assunto. Jesus fala do tempo.
Jesus fala aqui do calendário divino, da agenda divina. E na agenda divina, há coisas que estão reveladas para nós, mas as coisas que estão reservadas exclusivamente para o Pai. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Mas aí ele diz, versículo 8, vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção, o reino vai ser implantado agora através da obra de evangelização da igreja. A obra da redenção eu já fiz, a obra da proclamação vocês irão fazer. E vocês serão revestidos de poder para testemunhar. E testemunhar aqui tem dois sentidos. A palavra no grego martírios tem um sentido de alguém que vê, que testifica fatos e dá o testemunho daquilo que viu e ouviu. Por isso que Pedro vai dizer lá no Sinédrio, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas testemunhar aqui, irmãos, é defender uma causa com a própria vida. É morrer pelo Evangelho. É dar a sua vida pelo Evangelho. É pagar o preço do sacrifício para que essa obra da evangelização seja concretizada. E aqui nesse texto, você tem a geografia. Jerusalém, Judéia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. Nessa geografia você tem a divisão do livro. Capítulos de 1 a 7, o Evangelho em Jerusalém. Capítulo de 8 a 12, o Evangelho Samaria, Galiléia e Samaria, Judéia e Samaria. Capítulo 13 ao capítulo 28, o Evangelho indo até os confins da terra. A própria estrutura do livro está presente nessa geografia. Mas eu queria chamar a sua atenção, versículo 9. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus o quê? Elevado às alturas. Presta atenção, porque o verbo aí está na voz passiva. Não foi ele que se elevou, mas ele foi o quê? Ascensão. Presta atenção. Ascensão não foi Jesus entrar no ônibus espacial e dizer tchau. A ideia no grego é que o próprio Deus, é o próprio Deus que vai tirando Jesus da terra, que vai levando Jesus. E aí você tem que entender, meus amados irmãos, que há muito mistério que nós não podemos conhecer, porque Jesus, ele foi sendo elevado aos céus, os discípulos olhando para ele, e daqui a pouco ele é coberto por uma nuvem e desaparece. E desaparece, porque ele entra na esfera espiritual. Na esfera espiritual. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos quê? O teme e os livra. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso quê? Derredor. Ou seja, nós vivemos uma realidade natural, cercado por realidades o quê? Espirituais. Jesus saiu do Cronos e entrou no Kairos. Ele saiu do tempo e entrou na eternidade. Ele disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu fico imaginando quantas horas é daqui para o paraíso, de ônibus, de avião. Agora o que é bonito no texto, irmãos, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes o quê? Subir. Então está aqui encerrada a reunião no Monte das Oliveiras. E aqui eu queria fazer uma comparação, porque a Bíblia fala como será a segunda vinda e como ele está sendo aqui na sua ascensão. Na sua ascensão, somente os discípulos estão vendo. Na ascensão, ele está sendo elevado às alturas para ser glorificado, exaltado pelo Pai. A obra dele está terminada, concretizada.
E Pedro vai colocar lá no capítulo 2, depois de exaltado à destra de Deus, ele derramou o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Mas o que é interessante aqui, é que quando Jesus Cristo voltar, ele voltará pessoalmente, e a Bíblia diz que todo olho o quê? O verá. Será uma coisa fantástica. E Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele virá com os santos ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, virão com ele, os anjos. E será, meus amados irmãos, uma abertura universal dos céus. Todos irão contemplar a segunda vinda de Cristo. Não será algo restrito, como foi aqui, lá no Monte das Oliveiras. Porque ele virá em poder e glória. Irmãos, por que Lucas faz esse link? Porque Lucas está colocando isso aqui para dar continuidade àquilo que Jesus Cristo havia dito, que ele precisava ir, ser exaltado, para que o Espírito Santo pudesse o quê? Vir. Desse dia aqui, até o dia que o Espírito Santo foi enviado, passaram-se 10 dias. 10 dias. Vamos ver a continuidade do texto. Versículo 12. O que é que diz aí? Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. São 6 quilômetros. Mas eu queria que você fosse lá para Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Porque Lucas... No versículo 24, verso 51, diz que aconteceu enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Versículo 52 e 53, o que diz lá? 52 e 53, o que diz? Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eu vi o Senhor indo para o céu. Meu Cristo é vivo. E Marcos vai colocar, no capítulo 16, que então Jesus entronizado no céu, à direita de Deus, como Senhor, exaltado à destra de Deus. A igreja então agora parte para fazer a obra missionária. Mas irmãos, tinha uma pendência lá no colégio apostólico, porque Jesus tinha chamado quantos apóstolos? 12. Mais um, Judas, ele se perdeu. Mas o colégio apostólico precisa ser completado. Porque lá em Apocalipse fala de 12 tronos. Como é que vai ser a briga lá? E aí eu queria chamar a sua atenção, porque Pedro, naqueles dias, levantou-se a partir do versículo 15 e vai, então, fazer essa eleição. A igreja espera em oração, todo mundo alegre, todo mundo orando, mas havia uma pendência. E essa pendência vai ser resolvida. E Pedro vai dizer alguma coisa que eu chamo a sua preciosa atenção, do versículo 16 ao versículo 20. Ele vai dizer que a traição de Judas já estava profetizada nas Escrituras. O que Judas fez foi cumprir o que? As Escrituras. Aí você diz, pastor, mas então Judas, coitado, entrou numa fria, foi escolhido, isso é problema dele. Mas o que está dentro aqui, ele está dizendo aqui, usando os salmos messiânicos, para dizer que Judas fez aquilo, traiu a Jesus, porque ele foi escolhido para fazer aquilo. E aí entra um detalhe do texto, veja a última parte do versículo 20, citando a Bíblia. O que é que diz aí? Tome outro, o quê? O seu. Está aí na sua Bíblia ou não? Então veja bem, aqui não foi um ato do sindicato dos apóstolos querendo botar um cara lá no lugar de Judas. Certo? Eles estavam cumprindo o quê? As Escrituras. As Escrituras. Por isso que esses apóstolos que tem hoje aí, é tudo um 7-1. Tudo bandido, na sua maioria. Não existe mais apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo morto, já morreram, os 12.
Veja, o texto vai nos mostrar claramente, tome outro o seu encargo. Então, o que eles estavam fazendo ali era em total obediência às Escrituras Sagradas. Pedro não estava ali passando por cima de nada, ele está simplesmente fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí, versículo 21 a 22, tem os pré-requisitos para ser apóstolo. Por isso que esses que estão hoje não podem ser apóstolos, não podem ser considerados apóstolos. Veja quais são os pré-requisitos. Lê comigo aí, por favor, versos 21 e 22. O que diz? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua o quê? Ressurreição. Está aí os critérios. Então, se você se encaixar nesse critério aqui, você pode se autoproclamar apóstolo. Mas as exigências estão aqui. Testemunha ocular, andou com Jesus, desde o momento que Jesus Cristo foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista. A partir daquele momento que Jesus assume o seu ministério público, vai chamando os discípulos, e principalmente, testemunha da ressurreição e da ascensão. 2 nomes surgiram lá, versículo 23, então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado de Justo, e Matias. Então apareceu lá, seu Rafael e Mazinho, 2 candidatos a apóstolo, né? Dentro desse critério aqui, devia ter mais gente? Poderia ter, mas os 2 foram apontados aqui. Agora lê comigo, como é que eles decidiram? Vamos lá, por favor, versículo 24 e 25, o que é que diz lá? E orando, disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio, o quê? Presta atenção na oração. Tu, Senhor, primeiro ele chama Senhor de Senhor, Kyrios. Senhor significa, tu és o dono da igreja. Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece os corações de todos. Revela-nos qual destes 2 tens o quê? Quem foi que escolheu? Jesus. Eles colocam os critérios, eles usam a oração e agora eles vão lançar a sorte. O lançar a sorte aqui está dentro daquele princípio judaico de Urim e Tumim. E a sorte caiu em Matias. E Provérbios 16, vai dizer lá que a sorte se lança no regaço, mas toda decisão procede o quê? De Deus. De Deus. Então veja que coisa linda. Esse primeiro capítulo de Lucas é um capítulo de preparação. Jesus, ele é elevado às alturas, Jesus é exaltado à direita de Deus. Ele encerra o seu ministério na terra. Ele é exaltado pelo Pai. Ele é tirado da terra pelo Pai. A igreja vai para Jerusalém. E é tão bonito isso, porque agora os irmãos de Jesus se converteram também, os irmãos de sangue. E eles vão então dedicar-se durante 10 dias ali, em Jerusalém, à oração e à espera do cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. Mas a terceira reunião, essa reunião de trabalho, o colégio apostólico foi novamente composto. E aí eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para você entender. 6, versículo 2. O que diz aí? 6:2, o que diz? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir o quê? Então, quantos? Os 12. Significa que Matias então assumiu o seu apostolado. Ele está envolvido na igreja, ele está participando das decisões da igreja. Tá certo? E aí você vai poder entender, meus amados irmãos,
Por que esse capítulo primeiro foi colocado aqui? Para resolver essas pendências. Essa é a linguagem. A pendência da ascensão de Cristo. A pendência da vida de oração da igreja, da família de Jesus, dos discípulos de Jesus, da necessidade de oração. E aqui entra esse aspecto maravilhoso, da composição, ou da recomposição do colegiado apostólico. O que serve para a gente? Tá bom, pastor, tá muito bom, e eu vim aqui hoje, tá bom. O que isso tem a ver com a minha vida? Amanhã, às 7 horas, estou saindo de casa para trabalhar? Isso serve para alguma coisa? Qual é a aplicação prática que isso tem para nós? Hein, irmãos? Primeiro, a aplicação prática é que você tem que entender que o nosso Cristo está exaltado à direita de Deus, reinando. Ele é soberano. Ele foi elevado às alturas. Ele é o Cristo glorificado. Ele é o Cristo que reina. Ele é o Cristo Senhor. E a ascensão de Cristo é a concretização desse fato. Nós não poderíamos ficar na Escritura sem a descrição e o fato da ascensão de Jesus. Segunda coisa importante que você vai descobrir é que a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar o avivamento. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para fazer a obra de pregação e evangelização. A reunião mais importante para a vida da igreja é a reunião de oração. Nós não podemos abrir mão, irmãos. Nós temos que criar uma cultura. Nós temos que exorcizar da nossa mente, do nosso coração. Nós temos que nos converter para o fato de que a oração é tudo para a vida da igreja. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem oração. Mas há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção também. É que as reuniões de assembleia da igreja para escolher presbítero e diácono não são reuniões políticas, não são reuniões de interesses mesquinhos, mas nós temos que colocar os critérios bíblicos para alguém ser pastor, para alguém ser presbítero, para alguém ser diácono, buscar a direção de Deus e pedir que o Espírito Santo escolha a liderança. Nós temos que aprender a escolher líderes espirituais segundo a orientação de Deus, colocando critérios e pedindo a Deus: Senhor, revela-nos qual é o que o Senhor quer aqui. Revela-nos, Pai. Nós precisamos ter gente escolhida por Deus na liderança da igreja para conduzir os rumos da igreja. E meus amados irmãos, esse texto aqui está nos mostrando isso. E eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 14, eu já estou encerrando. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23, lê comigo aí. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Primeiro, eles promoviam a eleição de presbíteros, no plural. Conselho de presbítero, conselho de ancião. E diz que eles promoviam isso dentre os discípulos que haviam se convertido, mas isso era feito com oração e com jejum, mostrando que esse é um assunto de extrema importância para a vida da igreja. Nós não podemos tratar essa matéria, irmãos, sem olhar para esse lado espiritual. E as igrejas estão sofrendo, porque líderes, pessoas boas até, estão exercendo liderança na igreja, mas sem ter sido escolhido pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, até o próximo capítulo. Nós vamos para o capítulo 2. A igreja cheia do Espírito Santo para proclamar
o Evangelho. Amém?